Kelly, na tua opinião, você acha que preconceito, racismo, esse tipo de comportamento ainda existe, é bastante comum? Sim, existe, é muito comum. E você acha que nós, mulheres, é pior ainda a situação? É pior. É pior porque tem certas atitudes, opiniões que, porque a gente é mulheres, acha que a gente não tem capacidade, a gente não vai dar conta. Ainda bem que a gente prova que é o contrário, mas ainda tem muito preconceito sim. Isso aí, né? E a Kelly é quem cuida da gente. Olha a capacidade que ela tem, gente. Olha o que ela faz com a gente. Gente, olha isso. Tá vendo? Uau! Que olho é esse? Me mostra aí. E essa boca? É Botão minha. esse? E aí, você já parou para pensar se você é preconceituoso? No Brasil, isso ainda é muito forte, é bem comum. Uma sociedade preconceituosa e a gente ainda faz de conta que isso não existe. E nós, mulheres, somos muitas, diversas. E quantos preconceitos temos que enfrentar ao longo da nossa vida? Machismo, diferença salarial, opressão sobre a própria vida. Pois é, agora você imagina todas essas barreiras e ainda ser negra? Para esse papo sem preconceitos, o TPM de hoje recebe a linda Jaelma Isídio, modelo, maquiadora, carioca, que escolheu viver em Cascavel, no interior do Paraná. Muito obrigada, Jaelma, por estar aqui com a gente. E fala pra gente, ser mulher, modelo, negra, como que é a sua vida real, Jaelma? Tudo bom? Tudo bem? Então, muito Seja obrigada pela bem-vinda. oportunidade. Não é fácil, porque, tipo, mulher já sofre preconceito, ser negro já sofre preconceito e ainda mais ser careca, por opção ainda. Não é fácil, a sociedade, ela, ao mesmo tempo que hoje ela busca ser o quanto menos preconceituosa, quanto mais a gente luta contra o preconceito, parece que mais ele está crescendo. E Na verdade, parece que no Brasil as pessoas têm o hábito de falar, né, Jaelma, que não existe racismo, que não existe preconceito, as pessoas meio que tentam Camuflar, né? Na camuflar, verdade, é isso. mas o que a gente observa é que o Brasil é ainda um dos países que mais tem esse tipo de comportamento, né, Jaelma? Existe bastante. É fácil ver isso, até mesmo para as pessoas que estão em casa. Se a pessoa quer ver se ainda, assim, o preconceito está enraizado, é só dar, por exemplo, uma boneca para uma criança. Dá uma bonequinha loira, com os olhos claros, pele clara para uma criança, também dá uma bonequinha negra. E perguntar para a criança e vai ver a resposta. Não é que assim, a criança é preconceituosa, não, porque o parâmetro de beleza já foi, né, instituído há muito tempo atrás, isso vem sendo pregado de uma certa forma, que hoje acabou virando verdade, né? Aquela coisa que quando a mentira é falada várias vezes, acaba a gente esquecendo da verdade e aquilo acaba se tornando a verdade. Então, existe muito preconceito, o preconceito está cada vez mais sofisticado, digamos assim, né? A pessoa chega assim, por exemplo, hoje que está em alta usar o black, né, o cabelão armado, tem aquelas pessoas que não gostam e falam assim, ai, por que você não alisa esse cabelo, é tão feio e tal. O que é beleza, o que é bonito, né? Isso é muito singular. O que é bonito para uns pode não ser bonito para outros, né? E no que você mais sente o preconceito? Por exemplo, você tem várias, né, atribuições que podem ser utilizadas como preconceito, né? Mulher, negra, careca, como você mesmo colocou. No que você mais sente? Modelo? Onde que você vê que é mais forte o preconceito? Na cor, no estilo, aonde? Na cor, né? Hoje, assim, o negra, querendo ou não, quando eu raspei a cabeça, já sabia que é uma coisa diferente. Talvez Quando a pessoa você fez isso?
Então, já faz um tempinho. Foi até o meu esposo que me deu a ideia. Ele falou assim, raspa o cabelo e tal, pra gente ver, né, como fica. Aí eu falei assim, vamos testar. Aí raspamos, porque eu tinha um cabelo loiro, cabelo tipo armadinho, mas bem platinado. E ele estava bem danificado e tal, é muito difícil manter um platinado. Então eu queria recomeçar. Falei assim, então vamos raspar e deixar crescer. Só que nessa acabou surgindo trabalhos e tal e você manteve. Manteve isso. Na verdade, de certa forma, o fato de você raspar a cabeça te abriu portas para o mercado de trabalho? Abriu. Eu sempre tinha ouvido assim, por que você não vai ser modelo? Por que você não vai? Tem tal. Só que eu falei assim, gente, não, imagina, uma coisa super distante para mim. Só que aí quando eu raspei, o que é muito difícil encontrar modelo negra e careca, né? Não é tão comum, agora está saindo até bastante e tal, mas né, há um tempo atrás não era tão comum. Então, acho que isso chamou muita atenção, né? O fato de ser careca, onde a maioria hoje está usando black, cabelão armado, trança, indo na contramão, né? Então, isso acaba chamando a atenção e surgindo mais a curiosidade. E a questão da própria vaidade, né? Da mulher, a vaidade feminina, a gente... E tem essa cobrança também um pouco, né? Você falou que foi seu marido que te incentivou. Ele que me incentivou. Mas o que a gente ouve muito são os homens falar, deixa o cabelo crescer, deixa o seu cabelo comprido, eles gostam, né? Então, bastante gente pergunta, mas o fato, né, como que né, despertar a feminilidade, assim, né, despertar, sei lá, atenção, isso não mudou em nada, o fato de estar careca não mudou em nada, e eu acho que surge como se fosse um fetiche, né, porque as pessoas ficam curiosas, não sei o que Você acontece. diz o quê? Que aumentou o assédio depois que você raspou a cabeça? Depois que raspou, triplicou. Tá, mas explica pra gente, Gelma, como é que aconteceu isso tudo na tua vida? Você falou que foi justamente a tua ousadia, essa tua coragem, né, de raspar a cabeça, que te levou pro mundo da moda, é isso? Explica pra gente como que aconteceu. Então, depois que eu tirei o platinado, eu sempre gostei de, como tipo uma negra, cabelo branco não é muito comum também, né? Sempre gostei de ser um pouco diferente, né? Então, até que aí depois eu voltei para o Rio, só que no Rio é difícil manter por conta da brisa, do clima, é difícil manter um cinza, que era o tom que eu gostava. E eu tinha perdido já os cachos, então ele já estava tomando a forma lisa por si próprio. Aí raspamos o cabelo, eles entraram em contato comigo, aí falaram, vem fazer um teste e tal. Quem entrou em contato com você? Agência, um olheiro. Um olheiro na rua, Não, na internet? através de uma rede social. É? Aí ele entrou em contato, aí vamos fazer um teste e tal. Eu falei assim, não, tanto que na primeira vez que ele chamou eu não fui, deu um imprevisto, acabei não indo. Aí depois eu falei assim, quer saber, eu vou, né, pra tirar a curiosidade, né, o não a gente já tem. E você fazia o quê até então, já? Maquiadora. Maquiadora, trabalhava lá em Copacabana, aí acabou, né, acontecendo isso, eu tive que acabar saindo, né, do trabalho e ficando só com essa parte de modelo. Lá no Rio tem bastante eventos, tem bastante trabalho, tem bastante oportunidade, só que como eu tenho uma família, eu tenho um filho de 4 anos e hoje em dia a gente tem que priorizar, né, a qualidade de vida para ele também, que eu sempre falo assim, a criança não pediu para nascer, então já que a gente quis, né, e ele nasceu, então a gente tem que proporcionar o melhor possível para ele. E então, vendo isso, em busca de qualidade de vida, nós resolvemos vir para o interior, né? Eu já conhecia Cascavel, já tinha morado em Cascavel, então já me dava uma certeza assim de como que era a cidade. Você né? que Mais já morou no Rio, né? Já teve contato aí com uma cidade grande. E no Rio é uma cidade que tem muito mais negros do que Cascavel, do que aqui no sul, né? Você acha que em Cascavel é mais forte essa questão do preconceito? Em partes diferentes. No Rio também, apesar de ter 70% da população ser negra ou miscigenada, ainda é bastante preconceito, há bastante. E lá o preconceito é mais exposto, assim, mais escancarado. Acho que o carioca é de que mais, forma? assim, ele não é falado, porque hoje, né, graças a Deus, já é reconhecido como crime o ato de racismo. Então a pessoa, ela não fala assim, né, não gosto de você porque você é isso, não, mas as atitudes demonstram. Já aconteceu no fato da gente estar no shopping da zona sul do Rio, que é uma zona bem elitizada, e meu esposo virou e falou assim, vamos planejar uma viagem?
Aí eu falei assim, vamos planejar uma viagem. Chegamos na agência, que é na agência de turismo, dentro do shopping. Aí ficamos parados assim, era um ambiente pequeno, que não tinha como não ser notado, não tinha como ser visto. Aí ficamos assim, olhando para a cara da atendente, a atendente olhando para a gente. Aí ela olhou pra gente, desvirou a cara e continuou fazendo o que ela estava fazendo. Por exemplo, não é uma cliente em potencial. Não é um cliente, então não vai atender, então pronto. Aí eu olhei aquilo, aí ficamos ali, eu falei assim, não, vamos esperar. Ficamos em torno de 5 minutos na agência. Aí ele falou assim, não, vamos pegar um fôlego e vamos embora. Aí fomos embora, tal. Eu falei assim, não. Eu peguei e postei um desabafo na rede social. Falei assim, porque muita gente pode falar assim, mas por que você não falou nada com a atendente? Eu penso assim, onde que eu também trabalho com o público, como maquiadora. Se eu quero vender o meu serviço, o mais interessado no ambiente sou eu, né? Ainda mais se eu vivo daquilo, se eu preciso daquilo para sobreviver. Então, se um cliente chega em qualquer lugar que seja, então, pelo menos um boa tarde, não vou perder nada, né? Um boa tarde, o que deseja. Então, é o mínimo, né? É o mínimo que a gente espera de qualquer pessoa que trabalha com o público. E aí eu peguei, postei o desabafo, não deu nem questão de 1 hora, a agência entrou em contato comigo e tal, foram super, digamos assim... querendo se retratar de alguma forma. Pediu perdão, pediu para eu voltar lá, que ela ia de uma forma reparar, porque foi o que a gerente da loja falou. Ela falou assim, nem que estivesse fazendo uma venda online de 50 mil, prioriza quem está ali presente, né? Querendo ou não, o trânsito é caótico no Rio de Janeiro. Então, se a gente se deslocou de algum lugar para estar ali, né? Mas eu falei assim, não, deixa pra lá, não precisa. Eu ia falar justamente isso, como é que você lida? Como que você foi criada? Como que a sua família te preparou para isso? Como que eles trataram isso? Como é que você responde quando você percebe que é vítima de um preconceito, que a pessoa está te tratando com indiferença no estabelecimento comercial? Porque isso é muito comum, né? Nós, mulheres, às vezes você chega descabelada num lugar, mal arrumada, e é muito comum isso acontecer, né? Graças a Deus, eu tive uma família bem estruturada. E já aconteceu fatos na minha infância de eu sofrer, por isso que eu falo que a gente tem que ir primeiro com as crianças. Eu tenho um filho, vou até contar assim, por experiência minha mesmo, eu tenho um filho, ele tem 4 anos, ele virou pra mim outro dia, eu falei assim, meu Deus, onde eu tô errando? Ele virou pra mim, ele tem 2 priminhas, a prima dele, uma é loirinha e a irmã dela é negra, né? E ele virou, eu brincando com ele, eu gosto muito da minha sobrinha, então eu falei assim, você vai casar com a Alice. Aí ele falou assim, não vou casar com a Alice não. Eu falei assim, vai casar com quem? Mas na brincadeira ali. Ele falou assim, vou casar com a Isabelle. Aí eu falei assim, por que com a Isabelle? Porque aí já me despertou. Eu falei assim, por quê? Ele falou assim, a Alice é marrom. Aí eu olhei e falei, meu Deus, meu próprio filho, e ele tá em contato direto, né? Eu falei assim, filho, mas por que não pode ser uma pessoa marrom? Ele falou assim, aí ele, mamãe, não gosto não. Aí não gosto. Então, claro que todo mundo tem sua preferência. Eu também não posso anular nele a preferência de gostar de uma pessoa clara, não posso. Isso pode estar nele, ele achar realmente mais bonito, por gosto. Mas eu tenho que mostrar para ele que o fato da Alice ser marrom, ela não é menor e não tem diferença em relação à irmã. Então, ao mesmo tempo que eu não posso anular a personalidade dele, em que foi despertada, né? Eu tenho que trabalhar para ele não destratar a outra só pelo fato dela ser marrom. Na verdade, a gente não pode destratar de forma nenhuma. Eu queria perguntar, e o fato de você usar um cabelo platinado? Isso, de alguma forma, também você não está expressando, de certa forma, como você disse antes de você raspar a cabeça, uma preferência de não assumir os seus cabelos? Então, já me fizeram essa pergunta também quando na época eu alisava, porque antes eu usava definitiva. Eu creio que não. Antes era mais difícil a gente assumir o nosso crespo por conta era um tabu, digamos assim. Né? Era muito tabu, então realmente a gente eu falando por mim, não aceitava pela dificuldade, cabelo cacheado é muito complicado de lidar, não é barato, então era bem além da praticidade, né, de ter o cabelo liso, era considerado mais bonito e eu achava mais bonito, porque, que nem eu comentei ontem na minha rede social, eu não tinha redescobrido a minha beleza ao natural, para mim a beleza era aquilo, né?
Então, depois que foi assim, eu tive mais segurança na primeira vez que eu cortei o cabelo baixinho para assumir os cachos. Eu olhei assim e falei, gente, a opinião das pessoas não difere em nada na minha vida, não acrescenta em nada, não muda em nada. Então, por que eu ficar tentando fazer alguma coisa na minha vida só porque os outros vão achar ou mais bonito ou mais aceitável para a sociedade? Então, acho que a partir dali mudou. O fato de eu platinar, né, que eu queria ser loira ou queria ser outra pessoa, não. É porque eu sempre fui fã de X-Men, né, e tem a Tempestade. Ela era uma negra com cabelo por conta das nuvens e tal, o cabelo dela era cinza. Então, foi daí que surgiu. Tanto que eu levei para o meu colega de trabalho mesmo fazer a foto dela. Eu falei assim, olha, eu quero essa daqui, o Júnior. Eu quero esse daqui, Júnior e tal. Aí falou assim, já vamos lá, vamos ver o que vai sair. Graças a Deus deu certo, né? E quais foram os trabalhos que você já realizou? De repercussão? Assim, eu faço bastante editoriais, né? Já fiz um editorial Calvin Klein, já assim, de repercussões maior, né? Já fiz o editorial África, que foi baseado no Rock in Rio, que vai ser com o tema África, o próximo Rock in Rio. E agora nós estamos na campanha da Heineken, que está para sair, e na campanha da 51. Foi pura coincidência. A bebida está aí sempre envolvida. Os trabalhos que você vem sendo convidada, Gelma, tem esse contexto normalmente? De racismo, de cor? Da questão da inclusão? Não tem. Assim, na verdade, eu fiz, na maioria, quando são entrevistas, que são um contexto. Mas quando é um editorial, é por conta da diferença mesmo. Porque agora a gente está vendo, através do São Paulo Fashion Week, eu acho que no penúltimo que teve, desde o penúltimo que teve, veio falando muito da diversidade. Através da marca Lab, né, do Emicida, ele até usou uma frase bastante forte, que ele fala que ele fez com a passarela o que a sociedade fez com os negros. Jogou lá, foi o que ele fez. Na passarela ele usou toda a diversidade, perfis que muita gente ia achar assim, não, esse perfil não é de modelo nunca, ele colocou na passarela. Então, acho que por conta dessa diversidade que a moda tá trazendo, que está sendo, assim, está abrindo, né, essa porta, ele chama bastante, porque não é muito comum, então eles colocam uma menina com black, outros cabelo liso, outra loira, outra ruiva e uma careca. E você tem encontrado nesse trabalho, tem realizado alguma coisa junto com outras modelos no mesmo perfil seu? Assim, normalmente quando eu estou, parece até que é cota, né? Eu sou a única careca, normalmente é mais cacheada. Mas eu tenho amigas, tenho conhecidas que são carecas e também estão trabalhando bastante. Gelma, eu queria saber muito, que é muito comum, a gente observa modelos, atrizes comentando a questão da internet, né? Que os insultos ali são livres, né? E é onde as pessoas realmente são mais agressivas. Isso. Como que você lida com isso e se você também já sofreu algum tipo de enfrentamento na internet, que você falou da questão da loja, que você teve que ir lá expor a sua indignação, mas como que é o tratamento também das pessoas, dos seguidores? Acontece isso? As ofensas existem? Então, graças a Deus, por enquanto ainda não lidei com nenhum haters ainda não. Ainda não precisou procurar a polícia? Não. Normalmente na internet são 100% elogios. Até hoje tive bastantes elogios. Ofensas vêm mais de pessoas presentes, assim, que expressam a opinião e falam, mas mulher careca, mulher não pode ser careca, mulher não pode, careca não é pra você, assim, você não é bonito careca, essas coisas assim, mais pessoas presentes. Teve alguma vez já que você sofreu alguma situação dessa e que você ficou quieta, que você não falou nada? Sim, já teve várias vezes e a maioria eu não falo nada, porque eu penso assim que eu graças a Deus, eu consegui construir uma personalidade que dificilmente algo me atinge, eu acho. Você tem uma boa autoestima. E autoestima, eu sempre brinco assim, o espelho me diz quem eu sou. Então, isso para mim já basta. Então, eu já sei o que eu sou, o que eu deixo de ser, o que me acrescenta, o que não acrescenta. Então,
E essa Você questão lidar das bastante. cotas, já que você falou, você é a favor, você acha que é necessário isso para o negro, para o pobre, enfim, você vê para o deficiente, você vê essa necessidade? Assim, Direito, eu vejo... já, Aham. eu quero saber qual a sua opinião realmente. Eu vejo bastante, assim, em relação à cota, eu achei o programa muito interessante. Um exemplo, todo mundo fala assim, ah, mas as oportunidades são iguais. Imagine duas pessoas que nasceram, assim, na mesma época. Vamos colocar um negro e um branco, nasceram na mesma família, tiveram as mesmas oportunidades e tal, vão para a mesma entrevista de emprego. O branco, querendo ou não, ele vai lá, tem bem mais chance só pelo fato dele ser branco. O negro, a pessoa já vai pensar, fala assim, poxa, um negro aqui, o que os clientes, o que as outras pessoas podem pensar. Então a pessoa já pensa mais só para aceitar, assim, e sabendo que eles tiveram a mesma base em tudo. No Rio de Janeiro, a maior parte é de negros. Só que, questão histórica, os negros saíram das senzalas, saíram, digamos assim, foram para o quilombo, foram apenas assim, só pegaram, tão livres, jogados na sociedade, sem nenhuma estrutura de estudo, sem nenhuma estrutura de família, de casa, de nada. Eles só, assim, saíram de lá e foram jogados lá no Rio de Janeiro, na comunidade, que tem bastante. É justamente isso que eu queria falar, porque teve a abolição, beleza, aconteceu. Aconteceu, foi Aconteceu, legal. o Brasil Uhum. foi lá, fez, mas e daí? A estrutura. O que Aí fala fizeram? assim, mas tem escolas e tal. Beleza, então se escola pública fosse tão bom, por que os filhos dos diplomatas, da alta sociedade, não vão para a escola pública? Infelizmente, a escola pública do Brasil não está tão legal assim. Então, mesmo eles tiveram acesso à educação, muitos não puderam acordar cedo para ir para uma escola, porque tinha que ajudar os pais a manter a casa, né? Muitos sem estrutura nem de saúde, né? Tinham uma quantidade de irmãos e tal, então tinha que ver. É importante entender essa questão histórica, né, Gelma? Porque falar assim, a cota não é legal e tal, é muito... Mas é a questão histórica, né? Que quando se fala muito dessa questão do racismo e do preconceito, esquece-se um pouco a questão mesmo histórica. E o negro foi colocado à margem mesmo. Foi tirado em torno de 400 anos, né, de história da gente, de cultura. Foram, assim, tirado, arrancado, e depois fala assim, não, mas olha quantas coisas que já tem que favorece o negro e tal, mas mesmo assim... Por mais que seja a maioria, a desigualdade é muito grande. A gente vê nas universidades, a gente vê no serviço público, quando você... Não é comum, né? Não é comum. Você vê, por exemplo, professores negros. Exatamente. Né? Até mesmo na universidade é difícil ver alunos negros. Eu acho que isso é legal para motivar, falar assim, olha, você é capaz, vai estar lá de igual para igual, pessoas que estudaram, pessoas que tiveram o mesmo nível, digamos assim, que vocês. Eu tive o privilégio, digamos assim, de não precisar da cota, mas eu conheço bastante gente que precisou e que fizeram por onde, que aproveitou a oportunidade da cota, né? Que muitos falam assim, mas está tirando o de outras pessoas que estudaram e tal. Acho que o direito, muitas pessoas pedem, porque o direito tem que ser igual, o direito, e os deveres, né? Todo mundo tem o seu direito e dever, né? Assim também, com os nossos deveres a gente está fazendo, que é pagando imposto, que é buscando tudo, que é igual, mas os direitos que foram arrancados, tirados de nós, que impediu de entrar em lugares, que pediram de usar certos lugares, né? Lugares públicos, que negro, não pode isso, negro não pode aquilo, negro não pode beber no mesmo bebedouro que branco. Então, acho que isso vai muito além do hoje, do fim. Tem que ir lá no início, saber o porquê que precisa, o porquê da importância da cota. E a informação é tudo, né? A gente vai falar um pouquinho mais sobre essa questão do empoderamento feminino, as suas opiniões, aí contar um pouco da sua história também, né? Que é interessante também, né? Como é que a Jaelma veio parar aqui em Cascavel, mas também tem a questão da família, que eu gostaria que você contasse pra gente, mas depois do intervalo, né, Eliana?
entrevista recente, o professor Mário Cortella comentou que antigamente as mulheres eram tratadas como um objeto, que machismo é vício. Jaelma, como que você vê essa questão? Como é que você foi tratada com relação a isso, com relação ao machismo? Sei hilário, que ainda tem pessoas assim que têm essa mentalidade, né, bem forte, que é dessa superioridade do ser masculino. E até quando raspei, muitas pessoas até ligaram assim, nossa, perguntaram se eu virei lésbica, perguntaram um monte de coisa só por conta disso, que já tem aquela ditadura, né? Ah, não, para ser feminina, a mulher tem que ter cabelo. Para ser bonita, a mulher tem que ter cabelo. Cabelo é a moldura do rosto e tal. E quebrando esses padrões, né? Essas regras ditadas, acontece pessoas que viram e falam assim, ah, mas os homens vão parar de sentir prazer em você, os homens vão parar de te achar bonita e tal. Mas não tem que os homens me achar bonito. Primeiro, eu tenho que me achar bonita. Eu acho que isso vem muito de dentro para fora. Se você não se reconhece como bonita, se você não reconhece a sua beleza, ninguém vai reconhecer. Acredito muito naquela ideologia assim, de que os outros pensam de você o que você pensa sobre você mesmo. Então, se você se sente menor, as outras pessoas vão achar que você é menor, sim. Se você acha que a mulher não pode fazer isso, porque senão o que os homens vão pensar? Os homens vão continuar pensando assim, até que você vai e faz e eles vão ver que não mudou nada. Né? Mas isso não é uma tarefa fácil, né, Eliane? É questão mesmo do empoderamento, né? Da questão da gente buscar informação, né? Que é aquele lance mesmo, né? do feminismo, né? Que não tem nada a ver com machismo. A gente já falou tanto sobre isso aqui no programa, né? Eu queria saber de você o significado disso, desse teu novo trabalho, quando você foi descoberta, então, por esse olheiro, para um mundo, né, da moda que realmente é um mundo bastante difícil de entrar. Inclusive as branquinhas, né, as loirinhas. É difícil você se destacar no mundo da moda. Quando você é diferente, automaticamente já se destaca, né? Graças assim, a Deus que para minha família não foi nada deslumbrante. Foi uma oportunidade, legal, está sendo legal, curte isso, aproveita isso, mas mantém o pé no chão, né? É sempre bom você saber de onde você veio, saber, assim, o que é a sua vida, saber a sua realidade, para que, se não der certo, se não for algo que não tenha futuro, for algo momentâneo, você não se torne uma pessoa frustrada, né? Mas é um motivo de orgulho. É um motivo de orgulho, isso é. É um motivo de alegria e ver, olha lá e tal, Jaelma, ver as pessoas comentando e ver, até o meu marido que fala, que a gente está andando lá no Rio e isso era mais constante, né? As pessoas paravam e falavam assim, posso tirar uma foto com você? Você é bonita, eu te acompanho nas redes sociais, eu posso, só para parar ou para fazer um simples elogio, as pessoas paravam. É bom que você vê o retorno do seu trabalho, vê que o seu trabalho está sendo bem aceito e que você está, querendo ou não, está motivando alguém a se redescobrir e a viver independente da opinião dos outros. Né? Esse reconhecimento fortalece. Exatamente, fortalece. Porque eu, pelo fato também de ser evangélica, não sofro só esse preconceito que a sociedade em si já me impõe. Tem também aquelas preconceito, questão de religião também, né? Porque para muitos, digamos assim, a salvação tá só para a mulher tem que ter cabelo e tal. Então tem muitas pessoas que acham assim, que tem uma forma de pensar, tomam aquilo como verdade, tomam aquilo como certo e querem também ditar aquilo para a vida das outras pessoas, né? Em relação à sua religião, você não teve nenhum problema com isso? Assim, tive, mas é aquilo, né? Eu soube lidar. Infelizmente, tem pessoas que não sabem lidar com isso, que sofrem e que acabam se desestabelecendo, assim, sentimentalmente por conta disso. Querendo ou não, afeta, né? Eu tenho pessoas ao meu lado que me estimulam, que estão sempre ali me dando palavra de apoio. Não, Jaelma, não é isso. Toma foco. E eu tenho para mim assim, se eu estou em paz comigo mesma, com a minha família, aqueles que estão bem próximos, e com Deus, eu sigo em frente. Se em algum momento eu perco a minha paz, pronto, então tá certo. Vamos rever onde que está errando, procurar para mudar a situação. Se você se imaginava, era um desejo de criança? Como é que é ser modelo, tirar foto? Porque toda criança
Acho que tem um pouco isso, né? Eu sempre fui muito moleque, sempre fui muito moleque. E eu era daquela que vivia correndo, onde estavam os meninos, a Gelma estava ali, correndo e tal, não sei o quê. Eu fui descobrir a minha feminilidade bem tarde, acho que por uns 17 anos, por aí que eu falei assim, vamos nos ajeitar, digamos assim. Mas eu sempre fui muito... Já com pensou 15 em fazer anos, ainda brincava de boneca, assim, né? Eu sempre, assim, aproveitei bem as minhas fases. Já pensou em fazer outra coisa? Já Quando era criança, principalmente, né? Que a gente acaba idealizando. Uma ideia. Você é professora, você enfermeira. Quando eu era criança, eu pensava em ser missionária, trabalhar com social, com pessoas, ir para fora, trabalhar com crianças, assim. Cresci e na hora de decidir a faculdade, eu estava em dúvida entre direito, enfermagem, em pedagogia, em jornalismo, algo assim, totalmente distinto, né? Coisas bem diferentes. Mas eu fui por eliminação, assim, como que eu gosto muito de criança, e sempre trabalhei com criança, eu falei assim, não, então eu vou fazer pedagogia. Acabei fazendo pedagogia, mas eu já me vi sendo cantora, já me vi sendo atriz, já me vi... Chegou a concluir o curso de pedagogia, colocou em prática? Atuei 3 anos como professora, né? Eu ainda tenho contato com algumas mães, porque eu sempre trabalhei com o ensino infantil. Então, eu estou acompanhando eles crescendo, tenho contato até hoje com as mães e é lindo, né? Ver que eles estão evoluindo e eles ainda lembram de mim. Ver as crianças falando, oi, prof. Jaelma, você tá engraçado. Meu filho que fala, ele, mamãe, você é prof? Eu falei, também sou prof. Já pensou se engajar? Você falou dessa questão do trabalho humanitário. Se engajar alguma vez na política? Porque a gente fala muito, né, de inclusão, né, das mulheres, somos maioria, mas porém aqui em Cascavel, por exemplo, a gente não tem uma vereadora, não temos nenhuma representante na política, né? Então, nunca pensei ir para esse lado de política. São 2 coisas que eu brinco em casa, falo assim, política e polícia. Eu sempre fujo, assim, sempre é uma coisa que corro. Questão assim, hoje eu quero tentar ao máximo conciliar a minha família, que é muito importante para mim, com o meu trabalho, né? Até por isso que eu ainda trabalho no Rio, há umas 2 semanas atrás, se não me engano, estava em São Paulo fazendo uma outra campanha, mas são coisas assim, a gravação normalmente é uma diária, de 12 horas, então dá para ir e voltar tranquilo. Mas o fato de você optar pelo interior, isso de certa forma não atrapalha a sua carreira? Não, porque assim... Porque o circuito da moda a gente entende que está entre Rio e São Paulo, né? Atrapalha em algo assim, que... Os eventos, eu perco bastante evento, perco bastante trabalho e tal. Mas hoje, como eu falei, a prioridade para mim é minha família, é meu filho e a qualidade de vida que eu quero fornecer para ele. Lá no Rio, infelizmente, não tinha isso. A gente trabalhava, saía cedo para trabalhar, chegava tarde e não aproveitava. Não tinha momento em família, dificilmente tinha um momento de comunhão. Aqui, por mais que eu tenha que viajar, é só ir para coisas precisas, que eu tenho um contrato ainda de 2 anos com a agência, então são coisas precisas que eu vou, bate e volta e faço. Saber que ele está tendo uma educação tranquila, está tendo uma qualidade de vida, eu acho que é gratificante. Eu cresci em Bangu, né? Que é perto dos presídios, né? Lá em Bangu 1, Bangu 2 e tal. E cresci por ali, no Rio de Janeiro, capital. Então, você não ficou, então, tão inserida na questão da violência? Não, porque, assim, graças a Deus, assim, a minha família era uma família, assim, tranquila e tal. E nos lugares que a gente frequentava, não tinha tanto. Mas agora o Rio, em qualquer lugar, tá tendo. E qual é a origem da Gelma? Conta pra gente, como que é a sua família? Você já contou pra gente que você não foi criada pela sua mãe nem pelo seu pai, né? Não. Meu pai era militar. A gente morava no centro do Rio, perto do Rebouças, se não me engano. E lá ele acabou sofrendo um acidente de carro e tal, veio a falecer. Isso em dezembro. 3 meses após a morte dele, a minha mãe biológica, ela, por questão assim, disseram que de saudade, ela não aguentou e faleceu também, esse tempo atrás. Eu tenho os meus irmãos.
Vocês são em quantos irmãos? De pai e mãe são 5, mas no total, separado de pai, separado de mãe, no total são 13, se eu não me engano. E nisso fomos criados pela família mesmo. A família, minha irmã mais velha, por parte de pai, me criou junto com minha outra irmã. E o restante foi dividido assim, entre tios e irmãos também. Mas a gente sempre teve contato, crescemos juntos, temos contato até hoje. E somos bem, assim, unidos. Temos aquelas rixas de irmão, mas... Essa irmã mais velha é pra você como a sua mãe. Minha mãe, é porque eu cheguei pra ela com 4 para 5 anos, bem novinha, há uns 20 anos atrás. Que esse teu contexto histórico tem uma grande influência na tua vida, no que você é hoje em dia, já? Eu creio que sim, porque desde criança eu tive que lidar com vários fatores. Por exemplo, quando eu era criança eu tinha horror. Eu até brinco com a minha mãe, né, a minha irmã, no caso, que ela falava assim, quando alguém perguntava, é sua filha? Ela falava assim, minha filha do coração. Isso daí eu fico passada e ouvir essa frase. Eu falo assim, não, minha filha do coração não, ou é filha ou não é filha. Então, aí tipo, eu tinha horror de falar que era órfã, tinha pavor, e que eu achava que as crianças iam me zoar, iam fazer alguma coisa, assim, né, coisas de criança mesmo. Então, desde cedo eu já tive que lidar com esses preconceitos mesmo que criança, querendo ou não, sofre zoações na escola. O bullying, né? O bullying. Na escola me chamavam de cocô, porque era negra e como era escola particular, eram pouquíssimos negros que tinham na escola. Então, eles ficavam, cocô pra lá. Eu cheguei desesperada pra minha mãe e falou assim, me chamaram de cocô na escola e tal. Aí ela falou assim, mas Gelma, você é? Aí eu falei assim, não sou isso. Ela falou assim, então, você só vai ser o que você quiser ser. Se você aceitar que você é isso, você vai ser. Mas se você falar que você não é, você não vai ser. Então, quando falar isso, você ri junto e você tem pra você, não, eu não sou isso. Pronto, Isso, passa. de certa forma, te preocupa em relação ao seu filho? Preocupa em parte, porque eu já ensino, em casa mesmo, a gente já tem uma rotina com ele que como eu estudei pedagogia, eu já trabalho muito isso com ele, para ele ter uma personalidade que não importa se na escola coloquem algum apelido nele ou chame ele de alguma coisa, ele tem que saber o que ele é, né? O que ele é e o que ele deixa de ser, para que nenhuma inverdade ou nenhuma coisa que as outras pessoas acreditam, para ele se torne verdade. Então eu já vou trabalhando desde agora, o que eu acho muito importante, que os pais trabalhem isso em casa. Porque, graças a Deus, eu tive uma estrutura familiar onde que me deu uma vertente. Que isso eu levei para a vida. Porque em trabalho, Porque às vezes a gente fala assim, tô brincando com ela, né? Mas para outra pessoa não pode só como brincadeira. Você pode estar tocando na ferida mesmo, né? Depende de como a pessoa recebe, na verdade. verdade. Depende de como a pessoa recebe. Seja brincadeira, informação. Exatamente. Depende muito como a pessoa recebe. Pode ser que aquilo que a pessoa, ainda mais agora que a gente está falando num momento de bastante bullying, de suicídio, né? Porque às vezes as pessoas falam, uma brincadeirinha só, uma zoaçãozinha e tal, ou é uma forma de carinho, um apelido que para alguém é carinho, mas para quem está sendo apelidado não é uma forma de carinho, pode estar tocando na ferida, né? Talvez fosse muito mais simples se as pessoas se colocassem no lugar, né? Exatamente, se a pessoa pensar, poxa, será que eu ia gostar, né? Na tua opinião, o que ainda falta ser falado sobre o racismo, Gelma? Falta, assim, eu tenho pra mim que, tipo, o racismo foi uma coisa real, aconteceu, sim. Foram anos de perseguições, foram anos de escravidão, Mas eu acho que não tem que ser esquecido, não tem. Tem que ser, seria muito mais fácil se nas escolas abordassem, assim como abordam que 2 mais 2 é 4, abordam que as diferenças dos porquês. Acho que teria que ser abordado com mais ênfase, né? Para entender, a dimensão de que foi você aprisionar uma pessoa por conta da diferença dela. Porque é verdade que o diferente assusta. Uma pessoa, chega uma pessoa diferente no ambiente, a gente já fica assim, poxa, o que esperar daquela pessoa? Mas a gente saber trabalhar a diferença. A partir do momento que a gente parar de ver a cor e começar a ver o ser, acho que a sociedade vai melhorar em vários quesitos, né? Não tanto também isso vale para
para as gordinhas, vale para pessoas deficientes físico, qualquer tipo de preconceito. O cabelo, eu acho que a roupa, um cabelo, né? é inadmissível, porque o fato da outra pessoa vai atrapalhar o que na tua vida, né? Acho que isso é muito importante e tem que ser dado uma ênfase, mas também, ao mesmo tempo, o que eu falo bastante, o que também eu evito porque causa aquele atrito, que a gente também não pode se vitimizar. A partir do momento que eu colocar, não, eu sou negra, não vou fazer isso porque senão vão me olhar torto, que olhem torto, né? Mas eu vou aceitar que aquele é meu espaço, então eu vou buscar por porque eu acredito que aquele é meu espaço. E como que faz isso, Djalma? Então, acho que a pessoa tem que, para vencer qualquer tipo de preconceito, acho que tem que ter conhecimento. O ponto inicial não é ficar falando, porque agora também está se falando bastante de apropriação, né, cultural, né? Fulano não pode usar turbante, ou aquilo lá não pode usar isso. Acho que são todas coisas tão mesquinhas, né? Onde no Brasil está tendo tantos problemas maiores, né? Eu acho que primeiro a gente tem que procurar conhecimento. O conhecimento, eu acho que ele vence qualquer tipo de preconceito, né? Tanto preconceito financeiro, social, racial. Através do conhecimento, talvez ele abre portas. Aí você vai entender que a diferença não muda, né? Não muda a sua situação. Então você para de se sentir ameaçado. É que quando você apresenta o conhecimento, você acaba estancando, né? Exatamente. Você Não vai mais abrindo mais seus nada, olhos. né? Você mostra que você sabe, que você tem poder. Você Isso é entende. o empoderamento, né? Esse que é o empoderamento verdadeiro isso, né? empoderamento. Mostrar que você é igual a todo mundo, né? Que você tem conhecimento, que você Até tem... a questão mesmo do feminismo. Tem muitas pessoas que distorcem tudo. Acham que feminismo, mulher tem que fazer isso, mulher tem que fazer aquilo. E não é isso, né? Feminismo vai muito além. Não é questão assim de, tem os direitos e deveres. É o tal do equilíbrio, Do né? equilíbrio, É isso que a gente precisa. Porque exatamente. é aquilo que você falou. Também não pode o negro ficar se vitimizando. Assim como não pode ficar a questão da crítica. Então, é o tal do equilíbrio. Do equilíbrio. Tudo bem que é Exatamente. difícil, né? É difícil, ainda mais uma sociedade Mas tão preconceituosa. o equilíbrio vem através do conhecimento. Se a pessoa Exatamente. realmente buscar a fundo, as formas, assim, que nem eu... Você é um acho exemplo interessante. disso, na verdade. O conhecimento te fortaleceu, você não fica se colocando no papel de vítima, ao contrário, você foi buscar o que você realmente queria, né? Tem ali o seu quadrado, enfim, Eu sei qual é o meu lugar, eu sei qual é o meu potencial, eu vou e busco. Se eu vejo aquilo ali não é pra mim, então aquilo ali não vai ser pra mim. Mas se eu acreditar que aquilo dali vai ser pra mim, aquilo dali vai ser pra mim. Mas aquilo não vai ser Eu pra penso- você não por causa da sua cor, ou por Exato, causa do seu não, cabelo, não. ou por causa de... Não vai porque Na não me verdade, interessa. vivendo Não tanto tempo quero. aqui no Sul, eu fui descobrir que eu era negra quando eu cheguei no Rio de Janeiro. Que lá é coisas assim, como eu posso falar? As pessoas viram, não, porque eu sou negra, vamos ver uma forma, né? Você pontuando. Exatamente. Isso, essa Espero que diferença. me compreendem bem. Se um branco sai na rua com uma blusa assim, orgulho de ser branco, é capaz de ele ser lixado no meio da rua. Mas se um negro sai, orgulho de ser negro, não, ele está aceitando porque ele se descobriu negro. Então, acho que a gente tem que cuidar muito, porque se eu não gostaria que um branco saísse com orgulho de ser branco, então eu não posso também fazer isso. Porque ele também pode se sentir ofendido, né? Eu acredito assim que a escravidão houve, foi uma época horrível. Só que a gente tem que mudar a história, não ficar em guerra. Agora vamos oprimir os brancos. Tem que ser um Branco não fato pode histórico, isso. né? Tem que ser um Pronto, fato ficou lá. histórico, tem que ser falado, fala sim e tal, porque foi um fato histórico, aconteceu sim, mas eu acho que não é com ódio, não é disseminando, não, porque o negro não pode aceitar isso, o negro não pode aceitar aquilo. Eu penso assim, eu sofri um preconceito, e o preconceito é crime, assim como matar é crime, assim como vários outros crimes existem. Então, vamos na delegacia, vou lá, pronto e tal. Agora, não, porque aquela pessoa agiu com preconceito com a minha pessoa, agora todo mundo vai ter que pagar, ou, não, eu dei todos os brancos por conta disso, ou eu vou lá e ficar disseminando ódio nas redes sociais por conta, né, de um ato isolado que houve, né,
comigo. Eu posso comentar o fato e tal, mas não falando, porque isso acontece, porque essa sociedade é isso, essa sociedade é aquilo. Acho que as pessoas estão com muito rancor, né? Estão com muita, assim, levando aquela forro e ferro. Mais amor, por favor, né? Exatamente. É isso aí. E dá o seu recado, Gelma. As pessoas podem te encontrar aqui, né, em Cascavel. A gente gostaria de ver você também fazendo trabalhos aqui em Cascavel, desfilando aqui, né? Não só fora daqui, né? Sim, estamos aí. Encontrou um contato através da minha rede social. O Instagram é Jaizídio, Jaizidio, perdão. No Facebook, a nossa página é Jaelma Isídio, e é isso. A gente está muito feliz, né, Eliane, ter recebido ela aqui. Muito obrigada pela sua participação. Só queria que você deixasse assim, um último recadinho, né, para quem está em casa e às vezes fica se minimizando, né? Se diminuindo de alguma forma, porque a tua autoestima, olha, legal, muito legal. Obrigada. Então, acredito isso, que através do conhecimento, a única pessoa que pode te limitar de algo é você mesmo. Então, acredita em você, acredita no seu potencial, busque o conhecimento. Se você acredita que pode ser modelo, pode ser professor, pode ser pedreiro, pode ser qualquer profissão, vá atrás, faz acontecer, não fique esperando, né, nada vir até você. Faz acontecer que as portas vão se abrindo conforme você for andando. Legal, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso TPM. Este foi o TPM de hoje, sem qualquer preconceito. Super beijo pra você, a gente se vê na semana que vem. Talvez na primavera o céu clareia, vem calor. Vê só o que sobrou de nós e o que já era em colapso. O planeta gira, tanta mentira aumenta a ira de quem sofre mudo. A página vira, o som delira, então a gente pira e no meio disso tudo tamo tipo passarinho. Tchau, tchau, até o próximo. Achar um ninho, nem que seja no peito, no